Olá para todos, me chamo Lorena Thaíse e sou aluna da Unifax, 6º semestre em Pedagogia. Hoje eu vou discutir um tema que ainda é visto como um tabu na nossa sociedade. Mas, antes de começarmos a discutir, queria deixar um questionário para todos vocês que estão me ouvindo. Vocês se lembram de como foram educados sexualmente na escola? Bom, antigamente falar sobre sexo era visto como um pecado. E alguns ainda carregam essas raízes até hoje. Mas a gente precisa mudar esse cenário, né? E começar a educar as pessoas sexualmente. Bom, gostaria de começar este tema perguntando se vocês sabem qual a diferença entre sexo e sexualidade. Bom, para quem ainda tem essa dúvida, eu vou explicar um pouco. A sexualidade está ligado a tudo aquilo que somos capazes de sentir ou expressar. Ou seja, a sexualidade faz parte de cada um de nós. Já o sexo vem sendo definido como os órgãos genitais, o sexo feminino ou masculino. Mas também a palavra sexo pode estar se referindo à relação sexual. E aí vocês podem se questionar, mas Lore, todo mundo tem sexualidade? Sim, todos nós nascemos com a nossa sexualidade. Pode acontecer que, ao longo do tempo, a nossa sexualidade mude ao longo dos anos, dependendo das nossas experiências, coisas que a gente vai se permitir a viver ao longo da vida. E agora eu vou trazer alguns exemplos de sexualidade. Por exemplo, a heterossexual, que é a mais conhecida, que faz a referência a pessoas que gostam do sexo oposto, como, por exemplo, eu, mulher, gosto de homens, ou homens que gostam de mulheres, e eles são chamados de heterossexuais. É o desejo por pessoas opostas. Um homem heterossexual vai se sentir atraído por mulheres heterossexuais, e mulheres heterossexuais vão se sentir atraídas por homens heterossexuais. Bom, agora eu vou falar sobre o homossexual. A palavra homo já é de igual, ou seja, a pessoa que sente atração física e emocional por pessoas do mesmo sexo. Quero deixar claro que, segundo a psicologia, a homossexualidade não é vista como doença. Mas algumas pessoas podem apresentar algum desgaste físico ou psicológico devido ao preconceito vindo da sociedade. Temos também o pansexual, que é aquele que se sente atraído por qualquer pessoa, seja mulher, homem, transexuais, ou seja, ele se sente atraído por pessoas. Temos também o bissexual, ou seja, bi de dois, pessoas que têm interesse e sentimento sexual por ambos os sexos, tanto masculino quanto feminino. A bissexualidade não é vista como indecisão, e sim atração sentimental e física por ambos os sexos. Bom, agora que vimos alguns tipos de sexualidade, ou seja, que é tudo aquilo que somos capazes de sentir, vamos falar um pouco sobre identidade de gênero. E só para deixar claro, só trouxe alguns exemplos. Existe muito mais tipos de sexualidade. É só a gente olhar, pesquisar sobre o LGBTQ+, que vão ter diversos tipos de sexualidade. E agora eu vou falar um pouco sobre identidade de gênero, que muitas pessoas têm dúvida de identidade de gênero com sexualidade. Bom, vimos que sexualidade é tudo aquilo que somos capazes de sentir. Já a identidade de gênero é a maneira como alguém se sente ou se apresenta para si mesmo. Ou seja, é a forma em que nós nos reconhecemos para si mesmo e que o outro nos veja. Vou dar um exemplo. Eu nasci mulher, mas ao longo do tempo eu percebo que eu não sou mulher, eu sou um homem, que eu nasci no corpo errado. E aí eu vou fazer todo o procedimento para que eu vá mudando o meu gênero. Então a pessoa vai passar por todo um processo de transição hormonal. O homem, quando passa pela transição, ele vai tomar os hormônios femininos
para que ele tenha características femininas, e a mulher vai tomar hormônios masculinos para que ela possa apresentar características masculinas, para que eles possam se sentir bem com seu corpo. A identidade de gênero é totalmente diferente da orientação sexual. Uma pessoa transexual pode ter qualquer orientação sexual. Vou dar um exemplo. Um homem que nasce com sexo masculino e ao longo do tempo passa pela transformação e vai para o sexo feminino, ela pode ter qualquer orientação sexual. Ela pode ser lésbica, ela pode ser heterossexual, ela pode ser pansexual, ela pode ser bissexual, porque isso não está atrelado ao outro. O modo em que a pessoa se reconhece está totalmente diferente do modo em que ela se atrai. Bom, agora que falamos um pouco sobre identidade de gênero, vamos falar sobre relações sexuais. O que é uma relação sexual? Então, é o coito propriamente dito entre duas pessoas. As relações sexuais proporcionam a intimidade física entre pessoas e geralmente são praticadas pelo prazer humano com o propósito de prazer físico, emocional. E junto com as relações sexuais, vem o questionamento: quais são os métodos contraceptivos que podemos usar? O primeiro método e o mais seguro é a camisinha, pois ela formará uma barreira que irá impedir a ascensão dos espermatozoides ao útero, prevenindo assim uma gravidez indesejada e a proteção contra as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. O segundo método contraceptivo é o anticoncepcional, qual deve ser utilizado juntamente com a camisinha, porque o anticoncepcional não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis. O comprimido é um combinado com a base de hormônios, geralmente estrogênio e progesterona, e que vai inibir a ovulação da mulher. Possui 99,9% de eficácia e além da grande taxa de proteção. A pílula também pode tratar alguns problemas comuns entre as mulheres, que são cólica, controle do hormônio, entre outros. O terceiro método contraceptivo é o dispositivo intrauterino, que é mais conhecido como o DIU, que é colocado pelos médicos dentro do útero da mulher. A grande vantagem deste método é que não há a necessidade de ingerir remédios diariamente e a sua alta eficácia e durabilidade, já que duram de 5 a 10 anos, dependendo do produto. Temos também a injeção como anticoncepcional, que é um método de combinação entre progesterona e estrogênio. As injeções podem ser aplicadas no braço, nos glúteos, e a durabilidade dela pode ser mensalmente ou trimensalmente. Bom, agora que vimos alguns métodos contraceptivos, chegamos à conclusão. Quais são as consequências se o sexo for desprotegido? Falamos inicialmente sobre as DSTs. E a primeira delas é a sífilis, que é uma infecção sexualmente transmitível, mas é curável e exclusiva do ser humano, causada por uma bactéria chamada Treponema palladium. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios: a sífilis primária, secundária e a terciária. A infecção da sífilis pode colocar em risco não apenas a saúde do adulto, mas também pode ser transmitida para o bebê durante a gestação. Por isso, é muito importante o acompanhamento das gestantes e os parceiros sexuais durante o pré-natal. Previne a sífilis congênita e é fundamental. Bom, temos também a AIDS, que é uma doença que afeta o sistema imunológico do ser humano, resultante da infecção do vírus HIV.
ele vai deixar o organismo mais vulnerável para o aparecimento de doenças oportunistas, que vão de um simples resfriado a uma infecção muito mais grave, como tuberculose ou câncer. O próprio tratamento dessa doença fica prejudicado com a presença do vírus do HIV no organismo. Ter o HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. Há muitos soros positivos que vivem anos sem apresentar sintomas, sem desenvolver a doença, mas ainda assim podem transmitir o vírus para outras pessoas. Tem também o HPV, que se manifesta por meio de formações de verrugas, que podem aparecer no pênis, na vulva, vagina, ânus, colo do útero, boca ou garganta. A principal forma de transmissão é o sexo oral. E a grande preocupação é que o HPV pode causar câncer tanto no útero, tanto no ânus, mas também na boca, na garganta, que vem aumentando muito entre os jovens. Além de todas essas doenças sexualmente transmissíveis que foram citadas, tem também a gravidez indesejada, que normalmente acontece durante a adolescência devido à inexperiência do casal ou falta de informação de como se proteger. Além disso, a gestação também pode ser indesejada apenas para um dos parceiros. Ou seja, às vezes a mulher quer ter o filho e o homem não quer, às vezes o homem quer ter o filho e a mulher não quer, causando assim um atrito entre o casal. Também é importante lembrar que a gravidez indesejada é diferente da gravidez inesperada. Sendo assim, o índice de aborto cresce cada vez mais nas clínicas. E este método é 100% ilegal no Brasil. Muitas adolescentes acabam abandonando os estudos para se dedicarem à gravidez e muitas delas acabam não tendo mais um futuro, uma perspectiva que possam crescer, que possam cuidar do filho, que possa ter um bom emprego. É muito importante que a mulher possa se comunicar com alguém de confiança. Bom, é muito importante também que as pessoas vão ao médico. É indicado ir ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano, para realizar exames de diagnósticos preventivos, como o Papa Nicolau, que ajuda a identificar alterações no útero, que, quando não são tratadas corretamente, podem levar ao surgimento do câncer. Além disso, também é importante ir ao ginecologista para identificar doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, a sífilis, HPV, ou para aliviar ou avaliar uma gravidez. É necessário também quebrar o tabu que homem precisa ir ao médico, procurar principalmente urologista para realizar o exame de próstata, fazer exames para saber se existe alguma doença contraída sexualmente. Enfim, é muito importante que as pessoas procurem o médico. Bom, chegamos ao final do nosso tema. Espero que tenha ficado claro todas as questões para vocês. Muito obrigada pela atenção.